abrir as nossas Bíblias em Romanos. Já há algum tempo é meu desejo, como eu já tinha transmitido, dar este livro. Entretanto, houve várias interrupções, várias coisas pelo meio, mas agora desta vez quero que sim, que desta vez vai ser realmente de vez. Hoje queria apenas relembrar um pouco por alto o que eu falei em 2 sermões que dava-nos uma introdução a Romanos e acrescentar um pouquinho mais e algumas coisas serem um pouco mais resumido. Se depois quiserem ouvir esses sermões, vão poder ver com mais calma as várias passagens que na altura citei. Mas realmente sempre que eu inicio um novo livro é um momento de o meu coração palpita como coisas que é difícil de explicar. Eu dizia na sexta-feira aquele exemplo que já vos dei quando eu aqui falei sobre a cruz em Marcos o ano passado, que sinto-me ao aproximar de Romanos de certa maneira intimidado como me senti certa vez a tocar num piano que é um Steinway, é uma marca muito conhecida de pianos, é considerado dos pianos mais caros do mundo, e o som era tão bonito, e a minha incapacidade de tocar ante uma coisa tão bela, de facto, gostou-me tanto que eu toquei a primeira tecla e já não consegui tocar mais, porque senti-me muita intimidade. Eu mesmo que sinto com Romanos, não que eu não seja capaz de dar, logicamente que sim, aliás, tenho mais facilidade em dar Romanos do que outros livros da Bíblia, só que Romanos é realmente muito especial, como vocês vão ver. Se eu tivesse que escolher apenas um livro da Bíblia para levar comigo e só pudesse escolher um, para uma ilha deserta ou para outro planeta ou qualquer coisa do género, eu acho que não só eu, mas muitos outros irmãos ao longo da história iriam concordar. Romanos seria provavelmente o livro, porque nele temos sintetizada aquilo que é a mensagem central do Evangelho. E através de Romanos nós realmente conseguimos entender também o resto das Escrituras. E ao mesmo tempo, expor livros foi o início dos meus estudos teológicos e aquilo que eu percebi que seria o meu propósito na vida. Eu lembro-me de estar no primeiro ano, há 10 anos atrás, já pregava há algum tempo na igreja, e tivemos uma disciplina em que nós tínhamos que fazer um projeto final em que expunhamos vários aspectos que tínhamos pensado ao longo daquela disciplina, e uma delas era o nosso propósito da nossa vida, que nós considerávamos um propósito específico nosso, e eu na altura escrevi o seguinte: o propósito da minha vida, isto em termos específicos, não é, da nossa intervenção na sociedade, na igreja e por aí fora, é nesse contexto. O propósito da minha vida é o inspirar pela fiel exposição das Escrituras um profundo e genuíno amor por Cristo e pelas pessoas da minha geração. E a professora na altura disse que eu devia descrever isto de outra maneira, porque este português ficava um bocado estranho. Então ela pôs da seguinte maneira: inspirar na minha geração um profundo e genuíno amor por Cristo e pelas pessoas através da exposição fiel das Escrituras. Mas não era isso que eu queria. Eu pus no início fiel exposição das Escrituras, porque esse era o meu ponto. E eu nisto estava a fazer exatamente o que nós vemos em grego. Às vezes nós trocamos a ordem das coisas para enfatizar aquilo que é o mais importante. E a exposição das Escrituras em ordem e pegar num livro inteiro é das coisas que mais palpita o meu coração. Eu dizia à Brenda que é quase como quando éramos miúdos, adolescentes, e conhecíamos alguém que estávamos apaixonados e sentíamos intimidados até de nos aproximarmos. É assim que eu me sinto com Romanos. De facto, faz palpitar muito o meu coração. E é daquelas coisas que, se não fosse por mais nada, só pelo poder estudar, aplicar à minha vida e ensinar as Escrituras, todos os sacrifícios que uma pessoa passa para estar no ministério, de facto, valeriam a pena, porque, de facto, é maravilhoso. Bem, Romanos. João Crisóstomo, um grande expositor das Escrituras, um pregador expositivo que pregava livros inteiros, considerado um dos melhores da história do cristianismo, diz que lia em voz alta, pelo menos uma vez por semana, o livro de Romanos. De tão importante, grandes homens de Deus ao longo da história consideraram Romanos, que João Crisóstomo, leiam coisas dele, há sermões dele que são completamente atuais, vale a pena, eu já li alguns e gostei imenso. Lia pelo menos uma vez por semana Romanos, de tal maneira ele considerava importante Romanos. Agostinho de Hipona, que eu ia mencionar mais à frente, tal como Lutero e John Wesley, encontraram segurança de salvação
ao estudarem Romanos, uns pela exposição de outros e outros pela própria leitura direta do próprio texto. De tal maneira era importante. Agostinho de Hipona, contemporâneo de Crisóstomo, isto também no IV século, acho que isso não tinha mencionado, eram os grandes teólogos da igreja daquele tempo. Mais tarde, na Reforma, Lutero disse que o crente deveria de se ocupar com Romanos todos os dias, como sendo o pão diário da alma. Não pode ser lida nem ponderada demais, ou o mais que seja tratada ou mais preciosa... Desculpem, não pode ser lida nem ponderada demais, dizia ele. Quanto mais ela for tratada, ou seja, e digerida, não é? O mais preciosa se torna e melhor se torna o seu sabor, dizia ele numa das suas obras. Calvino diz algo muito interessante e que faz todo sentido também. Nesta epístola temos uma porta aberta ao entendimento das Escrituras inteiras. Queres entender o resto da Bíblia? Centra-te a entender bem Romanos, porque tudo o resto vais entendê-lo muito melhor com Romanos. Okay? Romanos é aquilo que nós temos, como eu já disse, mais próximo de uma sistematização do que é que a Bíblia como um todo nos está a ensinar sobre Deus e o ser humano, o problema que há entre Deus e o ser humano, como ele é resolvido em Cristo e as implicações que isso tem na nossa vida. Por isso é que eu digo que isto é muito importante. Cada livro da Bíblia que eu vou pegando, sinto como o meu professor, eu já disse isso várias vezes, o Alex dizia, este é o meu livro favorito. Mas eu acho que este realmente seria. Eu acho que se alguém me perguntasse qual seria o meu livro favorito antes de morrer, qual eu teria recomendado como prioritário sobre todos os outros, talvez mesmo Romanos, sem dúvida. Por muitas e variadas razões. Bem, sempre que nós iniciamos a leitura de um livro, e eu recomendo-vos que durante esta semana o leiam, e eu vou-vos dar algumas recomendações ao longo da semana pelo chat da igreja. Quem não estiver, por favor, peça para ser inserido. Ou por mensagem, quem não tem acesso ao WhatsApp. Mas eu vou dar algumas recomendações, começando hoje, para fazerem a leitura por trechos que estão todos a tratar do mesmo assunto. Ok? E durante uma semana seria bom todos lermos Romanos, porque eu para a semana então vou começar em Romanos 1, verso a verso. Vamos nos deleitar em Romanos. E peço realmente que Deus nos guie. Mas sempre que nós iniciamos um novo livro da Bíblia, convém nós lermos uma breve introdução ao mesmo que nos ajude a entender esse mesmo livro. E um dos pontos que sempre nós temos que pensar é quem escreve para quem? São as típicas perguntas que eu digo sempre aos meus alunos, decorem. Quem escreve para quem? Onde, quando, como e porquê? Aprendi isto no GBU, muito antes até de estar no Instituto Bíblico. Ficou-me até hoje e é de grande relevância. Contextualizar-nos. Quem escreve para quem, onde, quando, como e porquê? Nem sempre encontramos as respostas a todas estas perguntas. Quando não encontramos, geralmente até não é assim tão relevante quanto isso, para entendermos o texto, mas quando encontramos tem muita relevância. Bem, o cristianismo nesta altura, em que Romanos é escrito, e no contexto em que ele é escrito, encontra-se em grande expansão. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, voltado para junto do Pai. O cristianismo está a espalhar-se por todo o Império Romano. Inicialmente tinha começado entre os judeus em Jerusalém, mas depois espalhou-se por todo o Império, inclusivamente até Roma. Okay? O seu autor é mencionado logo em Romanos 1.1, não tem havido assim muito debate sobre isto, não há assim muitas dúvidas, de facto tem havido uma grande concordância, que é Paulo. Ele próprio apresenta-se como Paulo, servo de Jesus Cristo, no capítulo 1, verso 1, chamado para ser apóstolo, e vamos ver o que é que isto significa no próximo sermão, separado para o Evangelho de Deus. Paulo começa por se apresentar logo no início do seu Evangelho. Bem, quem é este Paulo? Nós vimos, e eu vou apenas ver por alto agora, mas podem depois rever esses sermões que já foram dados para trás. Bem, quando nós queremos estudar um pouco sobre Paulo, nós temos duas principais fontes. As cartas e Atos. Em Atos nós temos visto, e o João levou bastante a sério algo que eu tinha-lhes falado ao João Narciso e ao João Cid, ambos os dois já fizeram observações nesse sentido, há a questão de que Atos está a contrastar as obras de Jesus com as obras de Pedro com as obras de Jesus, e Pedro é realmente, o primeiro bloco de Atos é muito centrado em Pedro, todo o livro centra-se na ação do Espírito Santo através da Igreja, mas uma das pessoas mais faladas, humana, no primeiro bloco é Pedro, depois Paulo, e há um contraste entre Paulo, Pedro e Jesus. E então, nessa mesma carta, vai atestar precisamente o apostolado de Paulo, e não só por essa carta, mas também pela afirmação de Pedro, que contrasta os escritos de Paulo às demais escrituras em 2 de Pedro,
2, 15 a 16. O próprio Pedro reconhece como inspiradas as palavras do apóstolo Paulo. Então queremos aprender sobre Paulo, vamos ler em Atos, que não é uma biografia pensada como nos dias de hoje para aprendermos sobre Paulo, é uma narrativa teológica, tem um propósito de nos ensinar sobre Deus e sobre o que Deus está a fazer com o ser humano, e as próprias cartas de Paulo, que embora não sejam autobiográficas, ele é uma pessoa muito transparente e fala muito de si também nas suas cartas, então permite-nos saber um pouco sobre Paulo. Mas quem é este Paulo que escreve a Romanos? Bem, Paulo entende muito bem o contexto a quem escreve e, como vamos ver à frente, há nesta igreja maioritariamente não-judeus, pessoas de Roma, aquilo que a Bíblia chama de gentios, que significa não-judeus, para alguém que não entenda o que isso significa, mas também alguns judeus convertidos. Então havia alguns judeus convertidos e alguns não-judeus. E o interessante é que o próprio contexto, o próprio apóstolo Paulo, está encharcado dessas duas realidades. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 4 a 6, se apresenta como da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus e, quanto à lei, fariseu. Ou seja, ele era um judeu de nascença, um judeu de gema, que levava mesmo a sério a linha mais conservadora daquele tempo, que era a linha dos fariseus. Estes fariseus tinham uma perspectiva de salvação por obras, pelo seu esforço, e eles já tinham refinado isso durante 200 anos, não sei quantas regras para serem-se assim muito esforçados e conseguirem. E era isso que ele seguia. O Antigo Testamento é a base deles, a Bíblia deles de estudo, e ele tinha sido estudioso, um teólogo, tinha estudado os seus estudos teológicos, precisamente naquilo que nós hoje temos como o Antigo Testamento. Ele esperava o Messias, aliás, essa linha conservadora acreditava na ressurreição, esperava o Messias, só que não tinham percebido que o Messias já tinha vindo e que era Jesus. Não estavam a conciliar que o servo sofredor, neste caso Jesus, mencionado em Isaías, iria morrer pelo seu povo, pelos seus pecados. Então, Paulo ainda continua à espera do Messias. Paulo não viu que a ressurreição já se tinha dado pela primeira vez em Jesus Cristo. Paulo está cego e Paulo, como vamos ver um pouquinho mais à frente, perseguia a igreja a pensar que estava a fazer a vontade de Deus. Porque achava que Jesus não era o Messias e Jesus era alguém que se tinha feito igual a Deus e isso era uma grande heresia. E Paulo era muito zeloso, era alguém que estava muito convicto de que estava a servir e a fazer a vontade de Deus. Então Paulo era um judeu convicto e zeloso. Mas Paulo ao mesmo tempo era um romano. Em Atos tinha cidadania romana. Em Atos 22, 2 a 3 diz o seguinte: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, ou seja, a própria língua de Paulo. E continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Mas reparem, ele não foi nascido em Jerusalém, nem em Israel, ele nasceu em Tarso da Sicília. E por causa disso, nós vemos em Atos 22, 27 a 29, que ele tinha cidadania romana. E não a teve porque a comprou, mas sim porque ele nasceu já, de nascença ele recebeu essa mesma cidadania. E nós vemos isso em Atos 22, 27 a 29, em particular quando diz no 28, pois eu tenho por direito de nascença a cidadania, neste caso romana. E então isso até provocou algum temor neles, porque, calma lá, não se mexe com um cidadão romano assim à toa. Então ele é judeu e ao mesmo tempo romano. E quando ele escreve para Roma, ele conhece muito bem esta realidade, ele conhece até inclusivamente toda a cultura chamada helenística, greca ou romana, ou seja, que tinha muita influência dos gregos e ao mesmo tempo atualmente era Roma a grande potência mundial. Então este homem, com estas duas realidades, vai escrever para uma igreja que tem exatamente estas duas realidades. Bem, Paulo, como eu disse, começa como um perseguidor de crentes que consente com a morte de Estevão, o primeiro martírio mencionado em Atos. Diz em Atos 1:8 que Paulo consentiu com a sua morte. E em Atos 9:1 a 18, fala que Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, neste caso Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote para lhe pedir carta para poder ir continuar a perseguir mais crentes e trazê-los presos para Jerusalém. Mas ele estava mesmo desejoso de apanhar os crentes. Então, de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido. Uma mudança radical, completamente radical de vida, ao ponto que quando ele se converte, algumas pessoas até questionam, mas não era esse que andava a perseguir os crentes e até tinham medo
de o receber, como nós veríamos em Atos 9, 19 a 25, em que em particular no 21 diz mesmo: não é este que exterminava, olhem bem a palavra, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam, o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? As pessoas tinham medo de Paulo. E isto é muito bonito de ver, porque não só Deus usou uma equipe de homens, inicialmente, os 12, algum de nós podia dizer são 12 troca-tintas, não é nada expectável que dali vá sair alguma coisa, não havia nada de especial neles, e isso dá-me esperança a mim e a ti, se Deus usou aqueles senhores, vai usar-nos a nós, e espantosamente depois vai usar que era um dos principais perseguidores, mais zelosos perseguidores da igreja. Aquele que era um assassino de crentes, que queria avidamente apanhá-los, achando que estava a fazer a vontade de Deus. Deus, puma, transforma completamente e torna-se este que agora é perseguido. Mas a questão é, o que é que mudou? O que é que afetou tanto a vida deste homem, que mudou de perseguidor para perseguido, mudou a sua forma de ver tudo o que tinha aprendido no passado, ao ponto de que ele dizia que tudo aquilo que ele pensava é como refúgio, é como escória. Ou seja, não teria valor comparado com o conhecimento que ele agora tem a respeito de Cristo. Então, ele passou de uma perspectiva de salvação por obras para uma salvação pela graça, confiando no Senhor Jesus Cristo. Ele passou de não querer e perseguir todos que queriam no Senhor Jesus para ele próprio querer no Senhor Jesus como aquele que era o Messias esperado. Ele próprio vai relatar a própria luta que ele teve enquanto vivia na sua carne e tentando agradar a Deus com as suas próprias capacidades no capítulo 7 de Romanos, para mostrar-nos no capítulo 8 como pela ação do Espírito Santo nós conseguimos então ganhar essa mesma luta contra o pecado, crescer em santidade. Então, esta carta está encharcada daquilo que afetou a vida do apóstolo Paulo e daquilo que afetou a vida de muitos de nós. E Paulo escreve para quem, como eu disse? Romanos, maioritariamente, e gentios. Bem, supõe-se que esta igreja não terá sido fundada por nenhum dos apóstolos. Há um registro de um cristão do quarto século, em que diz no prefácio, eu ponho aqui o nome, mas eu acho que este nome eu devo ter escrito mal, Ambrosiastro. Eu acho que se calhar escrevi este nome mal, eu vou ter que voltar a confirmar, mas bem. Que disse no seu prefácio do comentário a esta epístola que tinham abraçado a fé em Cristo sem ver nenhum sinal de obras poderosas em nenhum dos apóstolos. Ou seja, houve pessoas que foram para Roma após a conversão no Pentecostes, porque no Pentecostes é mencionado que haviam lá também romanos e outras pessoas de outras partes do Império Romano, converteram-se. Quando voltam a Roma, tanto os que já eram romanos como os mesmos não romanos e que terão ido para Roma, terão falado do Evangelho a outros, mesmo sem verem nenhum sinais nem prodígios, nem nenhum dos apóstolos, se converteram. Estas são geralmente as evidências, e mesmo olhando o texto bíblico, não há nenhuma evidência de que tenha sido fundada por algum dos apóstolos, mas sim por convertidos durante o Pentecostes em Jerusalém. Entretanto, no ano 49, entre 49 e 50, houve um imperador, Cláudio, que devido a muitas confusões que estavam a haver, muitos tumultos entre o povo, principalmente por causa de um tal de Crestos, que se supõe que provavelmente se referia a Cristo, ele começou a incitar uma grande perseguição e os judeus tiveram que fugir. Quem lá ficou foram os romanos. E a igreja, durante um período de tempo, foi dirigida maioritariamente por cristãos romanos, cristãos que não eram judeus. Alguns deles, como Priscila e Áquila, que são mencionados em Atos 18:2, tiveram que se retirar de Roma e mais tarde regressar a Roma. Aliás, nesta altura já estariam em Roma. Aliás, Paulo cita-os em Romanos 16:3. E durante este período em que os judeus tiveram que fugir de Roma porque estavam a ser perseguidos por causa do tal judeu Crestos, que nós sabemos que é Cristo, quem dirigiu a igreja em Roma foram os gentios, neste caso os não-judeus. Quando os judeus regressam, começa a haver ali uma série de conflitos, porque eles sentem-se na autoridade da igreja e na responsabilidade de dirigir a igreja, e começa a haver conflitos. Aliás, houve conflitos em todas as igrejas. Há às vezes uma ideia equivocada de que alguma igreja no Novo Testamento terá sido perfeita. Não foi. Sempre houve problemas logo desde o início. E aqui houve grandes problemas entre judeus e gentios, principalmente
Nós vemos isso em Gálatas, em 1 Coríntios, em relação a algumas das práticas judaicas que os judeus achavam, alguns, tinham que as impor aos gentios. Inclusivamente havia ali também, tanto de um lado, de um grupo, como do outro, alguma ideia de que era um pouco mais do que os outros por razões diferentes. E Romanos vai ser maravilhoso por isto, porque vai mostrar que são todos farinha do mesmo saco. Quando eu vos digo esta expressão, muito usada cá em Portugal, é-me sempre a lembrar de Romanos. O início de Romanos vai provar isso mesmo. Somos todos farinha do mesmo saco. Os judeus achavam-se uma grande coisa porque tinha sido o povo escolhido até então. E agora os gentios olhavam e diziam assim: mas vocês rejeitaram o Salvador. E achavam-se eles agora os especiais. E estavam a cair no mesmo erro que os outros já tinham caído antes. É tudo farinha do mesmo saco. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Temos realmente, a única coisa que há de especial em nós é o que Deus tem feito em nós. E isso vai ficar muito bonito e patente na carta aos Romanos. E ver que como igreja é isto mesmo. Uma igreja que tem pessoas de várias culturas, de vários contextos sociais, de vários contextos, todos unidos no mesmo propósito, honrar e glorificar o nosso Senhor. De qualquer forma, como eu estava a mencionar, quando tu vais a Romanos 1, 5 a 6 e depois capítulo 13, vais notar que a maioria dos destinatários supõe-se que fosse uma maioria de gentios, ou seja, não judeus, e alguns judeus mencionados em Romanos 4, 1, ok? De qualquer forma, ela é dirigida aos romanos em geral, no capítulo 1, verso 7, ok? Mas lendo a carta como um todo, dá para perceber que havia lá judeus, inclusive Priscila e Áquila e por aí fora, e alguns, e a maioria não judeus. E é neste contexto que a carta é escrita, e sabendo que até haveria ali alguns conflitos entre eles, tal como aconteceu nas outras cartas. Vários conflitos houveram dentro da igreja, até na carta aos Filipenses, uma carta tão pacífica, nós vemos ali conflito entre duas irmãs, que é resolvido, e que Paulo tenta também dar ali algumas instruções para se resolver. Então, em todo lado, houve dificuldades, inclusivamente nesta igreja. Então, o que é que acontece? Porque é que Paulo vai escrever esta igreja? O que é que se estava a passar? Bem, Paulo havia completado a sua viagem missionária pela Ásia e a ideia dele era pegar na oferta que ele tinha levantado junto das igrejas da Macedónia e Acaia para levar para Jerusalém, porque Jerusalém estava a passar por uma grande necessidade, por uma grande fome. E depois de ir a Jerusalém entregar a oferta, o plano de Paulo era ir até aquilo que nós hoje conhecemos como a Península Ibérica, ou a Espanha, mas Península Ibérica, porque afinal seria aqui como um todo. Se ele cá chegou alguma vez, eu não sei, não fui explorar isso, não estou muito interessado porque o texto também não menciona isso. Mas era a propósito de Paulo chegar até à nossa região, a Península Ibérica. E o objetivo de Paulo, aliás, a ideia de Paulo quando escreve esta carta era, ao ir para a Península Ibérica, ele ia primeiro a Jerusalém, entregava a oferta, passava por Roma e depois então ia para a Península Ibérica. E ao passar por Roma, a ideia dele era obter algumas ajudas dos irmãos para ele então levar essas mesmas ajudas e apoio no trabalho missionário para a Espanha. Isto é mencionado em Romanos 15, 24 a 29. Eu estou a andar, porque senão vou-me alongar. De facto, hoje o que tem a ver convosco é extenso, mas apontem os versos em casa com calma, podem depois verificar ou então ouvir os sermões que eu já dei sobre isto. Então, era este o plano de Paulo, passar por Roma. Mas como Paulo nunca tinha estado em Roma, e Paulo nem sequer tinha sido ele que fundou a igreja, por um lado ele vai tentar explicar aquilo que é o evangelho no qual ele crê e aquilo que ele prega, mas ao mesmo tempo também ajudar a resolver alguns dos conflitos que ele já sabia que estavam a haver na igreja entre judeus e gentios. E como é que ele vai tentar resolver esses conflitos? Para aqueles que leram a carta aos Romanos, terá sido como? Atividades na igreja. Vamos fazer mais almoços, mais jantares, mais reuniões de jovens, mais reuniões de senhoras. Tudo isso é bom. Mas foi isso que Paulo fez? É curioso que quando Paulo procura cuidar da desunião que estava a haver nesta igreja, não foi com ativismo, como alguns já no passado me tentaram sugerir, não vocês aqui, mas já houve outras pessoas de facto externas à nossa igreja que diziam, temos é que fazer mais atividades. Isso é bom, mas não é isso que vai trazer unidade à igreja. O que traz unidade à igreja é uma correta compreensão do evangelho e das suas implicações. E é isto que Paulo vai fazer. Paulo,
àqueles que ele ainda não conheceu pessoalmente e que vai lá e vai querer a ajuda deles para o trabalho missionário que agora viria fazer para a Península Ibérica. Ele pretende ajudar a resolver o problema que eles tinham e, ao mesmo tempo, expor aquilo em que ele acreditava, neste caso, o seu entendimento do Evangelho. Ok? E é dessa maneira que está organizado Romanos. Vocês, quando lerem Romanos em casa, e eu recomendo, por exemplo, lerem na Bíblia o livro. Eu, quando era adolescente, foi aí que eu entendi pela primeira vez um pouco melhor Romanos. A Bíblia também, para todos, também vem numa linguagem bastante acessível, também é uma boa hipótese. Ou seja, Bíblias que tenham uma linguagem mais acessível para nós, para ler como um todo, vale muito a pena. Para depois ler pormenores, Bíblias mais literais vão-vos ajudar mais. Mas, quando leem Romanos, é importante ter em mente tudo isto que eu vos disse até agora. Paulo está a expor o Evangelho que ele prega, aquilo que ele crê que as Escrituras falam a respeito de Deus, do ser humano, o problema que há entre Deus e o ser humano, como ele é resolvido em Cristo, e as implicações disso. Então, basicamente, a grande temática de Romanos, e eu aqui estou a seguir o ensino de Douglas Moo, há vários académicos, eu vou a próxima semana se calhar mencionar alguns nomes, se quiserem comprar algum livro eu posso recomendar, mas um dos que mais me impressionou na sua forma a abordar este livro é Douglas Moo. De facto, ele apresenta este livro como um todo. O assunto que ele está a tratar é o Evangelho e as suas implicações. E se tu tomares atenção e leres Romanos dessa maneira, vai-se tornar muito claro o que é que ali está a acontecer. Nós vemos que houve implicações na vida de Paulo. Paulo converteu-se, perseguidor, passa a perseguido, mudou a sua forma de ver a teologia, mudou a sua forma de viver. E o que Paulo vai mostrar em Romanos é que uma correta compreensão do Evangelho deve-se manifestar numa correta vivência da fé cristã. Então, esta base teológica nos primeiros capítulos e depois uma parte mais aplicativa nos últimos. É quase como que um sermão, como nós às vezes fazemos, às vezes começamos com uma parte mais teórica e depois uma aplicação mais no fim. Deixem-me ver o tempo que ainda tenho. Podes pôr, apaga a luz aqui da frente, que se calhar ainda vou ver com os irmãos, e apaga a luz aqui de cima, por favor. Eu penso que ainda temos tempo. Acho que ainda ninguém está a dormir. Ok. Esta estrutura não é minha, é de Douglas... Ok, Douglas Moo. Alguém pode me trazer o comando? Não está a funcionar. Só para me ajudar com o contato. Eu geralmente gosto de fazer as minhas próprias estruturas. E isto não me ajudar nos casos em que a estrutura feita por Douglas Moo, o entendimento da ciência e do pensamento humano é tão boa, eu não consigo entender e mexer em nada. Mas eu reservo-me o direito de alterar alguma coisa para a frente, porque obviamente sou eu que vos vou ensinar, e eu não ensino Douglas Moo, eu ensino o Douglas Moo apenas é um professor com quem, não é apenas, é um excelente professor, entre outros com quem eu tenho aprendido ao ver das suas obras, e este também tem um dos nomes bastante usados também por Thomas Schreiner. Aliás, eles no Havaí deram uma semana viciosa a falar sobre o comando de dois dos melhores académicos da atualidade em lições alunos. Então, pronto. Mas basicamente ele vai seguir esta mesma sequência. Ou seja, o âmago do Evangelho, estes grandes tópicos, não antes. Ok? Vou tentar eu andar aqui para precisar. Okay. O âmago do Evangelho, ou seja, justificação pela fé, do capítulo 1 até o capítulo 4, e então depois vai ter estes subtópicos todos, o bem universal do pecado, e aqui, aquela sempre eu vos disse, que eu tenho a pensar, é daqui sempre que eu tenho em mente o que é para dizer isso. Okay? Justificação pela fé, ou seja, justificação e a justiça de Deus, somente pela fé a declaração inicial, fazer a elaboração a respeito de Abraão, e aqui então especificar fé e obras, fé e circuncisão, fé, promessas e lei, fé de Abraão e a fé dos cristãos, e por aí vai. Ainda tinha ali este raciocínio. Então, o âmago do Evangelho, justificação pela fé, e depois desbravar estes pontos todos. Okay? Depois, garantia da providência vivenciada pelo Evangelho. O que é que o Evangelho nos garante? Primeiro aqui, o que é o Evangelho e o que é que o Evangelho nos garante? Esperança de salvação. E aqui então,
Podes mandar até isto ficar em cima. Exatamente. Então, esperança da glória. E depois aqui vamos ter dois tópicos. Da justificação para a salvação, bem da graça e vida. Liberdade da escravidão do pecado. Mortes para o pecado através da união com Cristo. Libertos do poder do pecado para servir a justiça. Liberdade da escravidão da lei. Libertos da lei, unidos com Cristo, ou Cristo neste caso. A história e a experiência dos judeus sobre debaixo da lei. E este foi um capítulo que a muitos de nós mexe nos nossos corações, e a mim também, como mais chegamos para poder conversar sobre ele. E este aqui é tipo passar deste para este, muito animador. Mas para mim foi quando comecei a entender o que aqui se passava, ainda antes de viver, por isso digo, em vossas Bíblias, leio várias traduções, isso vai se tornar mais lógico. Mas para mim foi uma grande alegria entender estes dois capítulos, porque era muito importante perceber o que aqui estava a acontecer. Foi muito importante realmente na minha vida. Então, a liberdade da escravidão da lei, a segurança da vida eterna, em espírito, e depois vai-nos então tratar do espírito de vida, espírito de adoção, espírito da glória, e pronto. Avança para este próximo. Com este devo ficar aqui em cima. E então, depois de ele explicar o que é o Evangelho e o que isso implica, o que é que isso provoca em nós, ok? As bênçãos que traz para nós, levanta-se também uma questão que os judeus certamente têm a acusar dos judeus, que é: mas espera, se Jesus era realmente o verdadeiro Messias, por que vocês não acreditaram nele? Por que a maioria dos judeus não creram? Se era o Messias esperado, por que Israel não se converteu em massa? E é isso que vai ser resolvido pelo apóstolo Paulo, explicando que tem a ver com o soberania de Deus, mas apenas que Deus quis. E o mesmo vai se passar, obviamente, também connosco. E esse problema, e esse é um dos grandes pilares da fé reformada, vai assentar precisamente nestes capítulos. Paulo vai falar sobre eles. O que eu acho interessante nestes capítulos, e nós vamos ver, é que, não obstante Paulo saber que já estava destinado da parte de Deus poucos se iam salvar em Israel, apenas um remanescente foi salvo no passado e mesmo agora no presente poucos se iam salvar, Paulo, mesmo em Romanos, vai dizer que não se importava de ser amaldiçoado se isso redundasse a salvação dos seus. E dizia também que continuava a orar incessantemente pela salvação dos seus. Então, Paulo tinha um perfeito equilíbrio entre soberania de Deus, predestinação e eleição, e ao mesmo tempo esta paixão evangelística, este sentido de urgência por orar por aqueles que ainda não se converteram, fazer tudo o que tivesse ao alcance dele para alcançar todos quantos ele conseguisse, mesmo a saber que poucos se iam salvar, mesmo a saber que Deus já tinha escolhido quais se iam salvar. É muito bonito ver este equilíbrio da própria vida de Paulo. Ele acredita em soberania de Deus, mas em responsabilidade pessoal e as duas a acontecer em simultâneo. Então é isso mesmo que ele vai tentar. O problema de Israel. A tensão entre as promessas de Deus e a situação atual de Israel, quando ele escreve aos Romanos. Definindo a promessa, a soberania, neste caso, soberana eleição de Deus, que nós até já vimos um pouco em Malaquias, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versos, assim. Israel dentro de Israel, objeções respondidas, ou seja, a liberdade e o propósito de Deus, chamado de Deus a um novo povo, Israel e os gentios, entendendo a situação de Israel, neste caso Cristo, como o clímax da história da salvação, e depois entre estes também subtópicos de Israel, os gentios, a justiça de Deus e a lei da justiça. Até por aí vai. Nós vamos ver isto com mais calma e vai terminar aqui na responsabilidade de Israel. Podes avançar daqui com o Pedro. Vai falar aqui do endurecimento de Israel, por aí fora. Mas vamos, podes avançar aqui para esta parte. E no final da sua carta, vai mostrar as implicações práticas para a vida da Igreja, do entendimento claro do Evangelho. Então, daí vai-nos tocar o poder transformador do Evangelho, a conduta cristã. O cerne da questão, ou seja, uma transformação total, uma completa renovação de mente, aquela passagem muito conhecida por nós, muitas vezes citada em Romanos 12 e 2. Humildade e serviço mútuo, e aqui nós já vimos muitas vezes a luta da tecla do cuidado mútuo, que se vai voltar a acontecer em Romanos. O amor e as suas muitas implicações, o cristão e os governantes seculares. Esta é uma passagem muitas vezes citada, muito importante para todos a tratar a relação entre o cristão e o secular, e às vezes quando temos debateres o que é que o cristão pode fazer ou não em termos políticos, e envolve política, é um dos grandes pilares, juntamente com outros, sobre a nossa relação com o Estado. O amor e a lei, vivendo na luz do dia, e um apelo
isto em termos secundários. Colocar os outros em primeiro lugar, receber-vos uns aos outros e para mim ensinamento acaba. Podes desligar. Então, ao longo desta semana, conforme vocês forem lendo, eu vou-vos dando partes destes tópicos e provavelmente até algum comentário, se calhar meu, que vos vai ajudar a ler. Eu hoje mesmo vou logo fazer-vos a primeira recomendação, que seria lerem do capítulo 1 até ao capítulo 4. Esta seria, e eu vou passar isto por chat e depois por SMS para quem não tem chat, ler do capítulo 1 ao capítulo 4. De qualquer forma, quem quiser ler na sua própria ordem em casa, o objetivo seria ler toda a carta aos Romanos no espaço de uma semana. Bem, estamos mesmo a terminar, eu não vos quero encher com muita informação. Então nós já vimos, Paulo que vem de um contexto gentílico e judaico, que perseguia crentes, converte-se, passa a ser perseguido, escreve a gentios, maioritariamente gentios, e romanos, que tinham conflitos entre eles, e ele quer a ajuda deles, ele vai para a Espanha, e ao mesmo tempo está-lhes a expor o Evangelho para ajudar a resolver esses mesmos tensões que havia entre eles. O que é que eu ainda tinha para ver convosco? E estamos a chegar ao final, não vos quero encher muito, e que eu também vos falei no outro sermão. Tem a ver com o Evangelho. E, como eu disse, todo este trabalho de Paulo vai girar em torno do Evangelho. Okay? Evangelho significa boa nova, boa notícia. Muito havia sido dito, vão ter que ir ao sermão que eu falei só sobre o Evangelho, porque eu vou agora só passar relâmpago por cima só daquilo que me parece ser essencial, mas esta vai ser a grande temática que ele vai desbravar ao longo de Romanos. Queres entender bem o Evangelho? Queres saber como expor o Evangelho a alguém? Estuda muito bem Romanos. E depois tenta explicar isso a alguém em tuas palavras e tu tens aí uma boa explicação do Evangelho naquilo que é essencial nestes primeiros capítulos de Romanos que vão começar por ler agora mesmo, que eu vos recomendei, ok? Eu aqui na altura dei-vos o significado da palavra em termos históricos, mas eu vou passar à frente disso na versão antiga do Antigo Testamento, por aí fora, mas eu acho que tudo isso vamos passar à frente. Vamos só centrar no seguinte. O que é o Evangelho, ou a natureza do Evangelho? Nós vimos que vem de Deus e é sobre Deus. Vemos isso em 1 Tessalonicenses 2, 1 a 2, que diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis... E atenção, aqui o João vai-me fulminar porque eu não falei em Isaías, que fala do Evangelho. João, eu falei disso no sermão, não estavas cá, mas eu sei que o João agora tem andado apaixonado com Isaías e a forma como Isaías expõe o Evangelho. E bem, eu estou a passar à frente, não temos tempo. Mas recuem, vão ouvir essa pregação, eu vou falar sobre isso. O tema do Evangelho é tão antigo como os livros mais antigos da Bíblia. O tema é desbravado, obviamente. A mesma expressão já é usada no Antigo Testamento, não é nenhuma novidade. Eu estou a passar um bocadinho à frente, porque isso já foi tudo falado. Okay? Mas pontos que ainda são importantes de nós retermos para as próximas semanas. Então, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiramente padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Bem, várias vezes é apresentado como Evangelho de Deus, de Deus. E isto tem dois pontos aqui. É um Evangelho que é de Deus, mas também sobre Deus. De Cristo, sobre Cristo também. Cristo traz as boas novas, Cristo traz o Evangelho e ele prega, iniciou-se o Evangelho, por exemplo, Marcos começa por anunciar e apresentar Jesus no princípio do Evangelho como Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas logo a seguir aparece Jesus a pregar o Evangelho. E o conteúdo dessa mesma mensagem é trazido por Jesus, são sobre ele e ele próprio é também essa mesma boa notícia para o mundo, essa boa nova para o mundo. Então é um Evangelho de Deus. Não é de proveniência humana. E isto é muito importante. Não foi uma construção de um conjunto de homens sábios, inteligentes e bons homens. Não é. Gálatas 1, 11 a 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus se revelou a Paulo, e João já tinha falado sobre isso. E o que Paulo está a dizer não é invenção nenhuma, vem em completa harmonia com tudo o que vem no Antigo Testamento. Aliás, Paulo vai construir em cima de tudo o que vem do Antigo Testamento. Não é nada de novo. Okay? Então é essa a natureza do Evangelho. É de Deus, é de Cristo, sobre Cristo. Ele próprio é a boa nova. Alvo do Evangelho. Todos os homens. E várias passagens nós temos que dizem isso. Marcos 13, 10.
Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Marcos 16,15 diz: pregai o Evangelho a toda a criatura. É para todo o ser humano. Toda a gente, ok? Há uns que se sentem mais especiais do que outros, como era o caso de Israel. Mas não, é para toda a gente. E se não houvesse perseguição, eles não se tinham espalhado se calhar tão cedo. Foi preciso haver perseguição logo em Atos para que eles começassem a obedecer ao Senhor Jesus, porque a nossa tendência é ficar aqui confortáveis no nosso cantinho e não fazer aquilo que deveríamos. Então, é para toda a gente. E quais são as implicações do Evangelho? A primeira delas é crer. Jesus, quando iniciou o seu ministério, como eu disse, ele dizia em Marcos 1,15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o primeiro ponto é crer. E este crer manifesta-se por obedecer. Começando por nos arrependermos e por começarmos a viver em conformidade com o Evangelho. Daí Paulo explica o que é o Evangelho e depois vemos no final de Romanos o que é suposto haver na vivência dos crentes. Por isso, se tu achas que compreendes o Evangelho, vive de acordo com esse mesmo Evangelho. E vou-vos dizer, quanto mais eu fui compreendendo o Evangelho, mais mudou a minha forma de olhar até o mundo lá fora, de compreender as pessoas, de compreender as coisas à nossa volta, porque nós passamos a ter toda uma forma de ver a vida muito diferente, uma cosmovisão completamente diferente à luz do Evangelho. E à luz do Evangelho, até mesmo quando nós estamos... Eu tive uma conferência que falavam sobre aconselhamento bíblico, cuidar de outras pessoas através do aconselhamento bíblico, e tudo gira sempre em torno disto. Por mais básico que seja, o que é o Evangelho sobre Deus, sobre o ser humano, o problema que há entre Deus e o ser humano, como ele é resolvido em Cristo, e como nós entramos nessa relação com Deus, confiando em Cristo, a ação do Espírito Santo por aí fora, por mais simples e básico que isto pareça, tudo na tua vida, desde o teu problema familiar com o teu filho, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu patrão, tudo na sua gênese vai sempre tocar no Evangelho. E quando qualquer pessoa, qualquer um de nós tenta cuidar de algum de nós, sempre vamos ter que começar com uma compreensão de quem é Deus, de quem tu és perante Deus, o problema que há entre ti e Deus. Ouçam, não há forma de fugir. Aliás, não há qualquer pregação da Bíblia que não toque em qualquer um dos pontos do Evangelho ou que não esteja a explicar o que é o Evangelho. Tudo gira em torno do Evangelho nas Escrituras, e tudo o que nós fazemos tem o Evangelho, tem que ter o Evangelho. Igreja sem Evangelho é um clube de pessoas que se entretêm. Então, implicações do Evangelho: deve ser querido, deve ser obedecido e deve ser anunciado por todos aqueles que creem. Anunciado entre todas as nações, a toda a criatura. E em Romanos tem uma das passagens bem bonitas sobre isto, em que diz Romanos 10:13, e aqui vamos terminar: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É a responsabilidade de todos os crentes pregar. Essa ideia errada de Deus predestinou, vão-se salvar porque Deus quis. Vão-se salvar pela ação de Deus na tua obediência. E não fiques à espera que Deus... eu vou ficar aqui a dormir, Deus vai-me tocar um dia e eu vou-me levantar da cama e vou obedecer. Estás a seguir um mau caminho se pensas dessa maneira. Deves de ser obediente, não fiques à espera que Deus venha-te colocar vontadezinhas, porque no momento em que tu próprio começas e estás consciente de que algo de errado se está a passar com o nosso coração, já é Deus que está a trabalhar isso no teu próprio coração. E descansarmos na soberania de Deus para não fazer nada é pernicioso, é diabólico e é desobedecer ao próprio Deus quando Ele diz: preguem a todos. William Barclay, um teólogo, disse o seguinte: quando o homem encontra as boas novas, neste caso o Evangelho, não as encontra realmente até que deseje compartilhá-las com outros. Esta é a minha última afirmação. Penúltima. Última. Sim, última. O seguinte vai ser resumidamente: quando o homem encontra as boas novas, não as encontra realmente até que deseje compartilhá-las com outros. Quer dizer que ainda não compreendeste suficientemente. Porque quando as compreenderes, vais ficar extasiado com aquilo que compreendeste, vai afetar a tua vida e tu vais desejar partilhar com outros. E
tu o fazes para agradar a Deus, como vês em 1 Tessalonicenses 2, 3 a 4, não para agradar os homens, mas a Deus, como Paulo diz, e em 1 Coríntios 9, 16, tu vais sentir uma obrigação de o fazer, porque o próprio apóstolo Paulo diz: porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois-me a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Não é apenas uma questão de opção, é uma ordenança. Bem, nesse sermão ainda falámos sobre verdadeiro Evangelho, falso Evangelho. Às vezes vocês ouvem-me falar disso, alguns cá ficam chocados quando eu digo: igrejas não pregam verdadeiro Evangelho. Olhem, não sou eu que o digo. Paulo disse, falou das sinagogas de Satanás, e Paulo, nós vimos, e vejam nesse sermão, por exemplo, 1 Coríntios 11, 4 e Gálatas 1, 6 a 7, há outro Evangelho. Há Evangelho diferente. Paulo usa estas expressões. Nem tudo é verdadeiro Evangelho. Nem tudo o que é pregado nas igrejas e pelos pregadores é verdadeiro Evangelho. E a nossa responsabilidade é olhar as Escrituras e ver aquilo que é o verdadeiro Evangelho. E é isso que nós vamos ver em Romanos. Assim Deus nos permita e o Senhor não volte antes. Bom, seria que Ele voltasse antes e aí vamos ouvi-lo diretamente a Ele. Mas se assim não for, vamos nos deleitar em Romanos estes próximos meses e que Deus nos guie. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Quão grande é este privilégio de poder estudar e aplicar à minha própria vida e poder ensinar a outros a tua palavra. Não sou digno de tal privilégio, Senhor, e sinto-me tão incapaz. Preciso que me guies, Senhor, no continuar destas próximas semanas, a mim, na exposição e aos meus irmãos, na leitura de tudo o que vamos estudar. Ajuda-os a serem como os bereanos, examinando tudo pelas Escrituras o que eu vou aqui explicar. Se alguma coisa não for fidedigno à tua palavra, levanta irmãos que me chamem à parte, me alertem e nos ajuda a todos sermos fiéis à tua palavra, a termos uma correta compreensão do teu Evangelho e a vivermos de acordo com tal. Senhor, eu te peço que nos guies agora durante esta semana, nesses momentos que vamos ter de reflexão com Romanos, de comunhão contigo através do livro de Romanos. Trabalha os nossos corações, aproxima-nos de ti, Senhor, transforma as nossas vidas. Guia-nos, Senhor, nesta comunhão contigo, Senhor, e uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos tomar a ceia. Eu pedia que quem quiser, quem não tiver os símbolos, pode pedir ali, se calhar, ao Gustavo, estão lá atrás. Faz sentido tomar a ceia quem compreende o que estamos a fazer, que está em comunhão com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Não dá para ter comunhão com Jesus e não ter comunhão com a igreja, e não dá para ter comunhão com a igreja e não ter comunhão com Jesus. Esses que dizem que têm comunhão com Deus e não precisam de igreja, isso é treta, não estão a ler a Bíblia como deve ser, estão a inventar, obviamente. Entretanto, nós, nos meses seguintes, vamos voltar à normalidade, provavelmente a distribuição como fazíamos de antes. Hoje entendi, e não conversávamos, eu e o Narciso, se já íamos fazer levantamento de ofertas e tudo isso. Mas eu pensei, bem, vamos fazer gradualmente. Eu sei que há irmãos que já esta mudança de estarmos sem máscaras pode causar alguma preocupação. Então vamos dar passos, também não há muita urgência nisto. Mas provavelmente para o próximo mês já se calhar fazemos a distribuição da ceia. Vamos então, eu vou ler a passagem, 1 Coríntios 11, 23 a 28, referente à ceia do Senhor. Então, eu vou ler a passagem, depois vamos ter um momento de autoexame. Como eu sempre vos digo, a solução não é deixar de beber a ceia, tomar a ceia, quer dizer, é entendermos com Deus com aquilo que não está bem, e com os nossos irmãos, quando alguma coisa não está bem com algum irmão também. Se não está bem com o irmão, também não está bem com Deus, logicamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Temos um hino, não era, João? Podemos então ter este hino agora e durante este hino temos este momento também de reflexão. O cântico diz: sangue foi pago no altar.